A voz de João tremeu quando ele finalmente disse as palavras que guardava há anos. Mãe, eu sou gay. O rosto de Isabel empalideceu, e em segundos o mundo dele desabou com um simples: sai da minha casa e nunca mais volte. A sala de estar na casa antiga do bairro de Alfama em Lisboa ficou gelada. O relógio de parede que marcava as horas desde a infância de João parecia agora um julgamento silencioso. Isabel, com os cabelos grisalhos presos num coque apertado, levantou-se da cadeira de veludo gasto e apontou para a porta com a mão trêmula. Não criei um filho para envergonhar a família. Deus não permite isso. As palavras cortaram como faca. João ficou paralisado, a mala que preparara em segredo ainda no chão. Lá fora, o som distante do elétrico subindo a colina misturava-se ao bater acelerado do seu coração. Ele saiu sem dizer adeus, sem olhar para trás, e a porta bateu com um estrondo que ecoou por toda a escadaria estreita. Na rua molhada pela chuva miúda de novembro, João caminhou sem destino durante horas. As luzes dos candeeiros antigos refletiam nas pedras irregulares do calçamento. Ele pensou em todas as noites em que fingira interesse por raparigas só para agradar à mãe, nas missas dominicais onde se sentia hipócrita, nas conversas sobre casamento e netos que agora pareciam um sonho impossível. Aos 30 anos, arquiteto formado pela Universidade de Lisboa, ele tinha um emprego estável num estúdio perto da Praça do Comércio, mas nada disso importava naquele momento. O frio entrava-lhe nos ossos, mas a dor no peito era pior. Ligou para o único amigo que sabia do segredo, o Miguel, mas o telefone tocou em vão. Chegou ao pequeno apartamento alugado no bairro Alto já de madrugada. O espaço era simples, uma sala com sofá-cama, uma cozinha minúscula e uma janela que dava para telhados de telha vermelha. Sentou-se no chão, encostado à parede, e deixou as lágrimas rolarem. Lembrou-se da infância, das tardes em que a mãe lhe preparava arroz doce e lhe contava histórias da avó que viera do Minho. Isabel sempre fora severa, mas carinhosa à sua maneira. Agora, aquele carinho parecia ter desaparecido para sempre. No dia seguinte, João foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. O chefe notou o rosto inchado, mas não perguntou. À noite, Miguel finalmente respondeu. Vem para cá. Fica comigo uns dias. Miguel vivia num apartamento mais moderno perto do rio. Era professor de história no secundário, 10 anos mais velho, com uma calma que João invejava. Os dois tinham-se conhecido numa exposição de arte contemporânea no CCB meses antes, conversas que se estenderam até ao café da manhã. Miguel não pressionou. Apenas ofereceu um chá quente e um ombro. Ela vai mudar de ideias. As mães portuguesas são assim, duras por fora, mas o coração é de manteiga. João queria acreditar, mas a imagem da mãe a fechar a porta queimava-lhe a memória. Nas semanas seguintes, tentou ligar. Isabel nunca atendeu. O irmão mais velho, António, mandou uma mensagem seca: deixa a mãe em paz. Ela está a sofrer. O inverno passou devagar. João mergulhou no trabalho, desenhando projetos para a reabilitação de edifícios antigos, como se reconstruir casas alheias pudesse consertar a sua própria ruína. Aos fins de semana, caminhava sozinho pelo terreiro do Paço, vendo os turistas tirarem fotografias ao Tejo. Sentia-se invisível, um fantasma na cidade que amava. Uma noite, no bairro Alto, entrou num bar discreto frequentado pela comunidade. Viu casais de homens a rir, a dançar ao som de fado moderno. Pela primeira vez, sentiu que não estava sozinho. Miguel apareceu, sorriu e puxou-o para a pista. Não foi um beijo, apenas um abraço discreto, mas bastou para João respirar fundo. Eu estou aqui, sussurrou Miguel. E tu vais ficar bem. No Natal, João passou o dia sozinho no apartamento. Comprou um pastel de nata na pastelaria da esquina e comeu-o sentado à janela, vendo as luzes da cidade. Pensou em Isabela preparar o bacalhau, a mesa posta com a toalha bordada pela avó. A saudade apertou o peito. Mas ele não voltou. Sabia que a porta continuava fechada. A primavera chegou a Lisboa com cheiro a flor de laranjeira e João começou a reconstruir a vida pedaço a pedaço. O estúdio de arquitetura ganhou um projeto grande, a renovação de um palacete em Belém. Ele passava dias inteiros a medir, a desenhar, a imaginar como dar nova vida a paredes antigas. À noite, jantava com Miguel. O relacionamento crescia devagar, sem pressa, cheio de pequenos gestos. Miguel cozinhava arroz de polvo, João trazia vinho do Douro. Conversavam sobre tudo menos sobre Isabel. Um dia falamos, dizia Miguel. Agora cura-te primeiro. João fez amigos novos. Ana, uma designer gráfica do estúdio, tornou-se confidente. Ela era lésbica assumida e contava histórias engraçadas das próprias lutas com a família no Porto. A minha mãe ainda reza por mim todos os domingos. Mas pelo menos fala comigo. Os três iam ao cinema no Chiado, passeavam no Jardim Botânico.
Pela primeira vez, João sentiu que tinha uma família escolhida. No orgulho de junho, marcharam juntos na Avenida da Liberdade. As cores, os cartazes, os abraços de desconhecidos encheram-lhe o peito de algo novo, orgulho. Ainda assim, nas noites quentes, quando o fado saía das tascas, a saudade voltava. Ele imaginava Isabel a ver as notícias na televisão e a mudar de canal ao ver o desfile. Miguel propôs uma viagem curta ao Algarve. Foram de carro, parando em Vilas Brancas. Na praia de Albufeira, ao pôr do sol, Miguel segurou-lhe a mão. Eu amo-te, João. Não por seres forte, mas por seres tu. João chorou pela primeira vez em meses. O mar calmo refletia o céu cor-de-rosa. Parecia que o mundo inteiro aprovava. De volta a Lisboa, o trabalho floresceu. João ganhou um prémio Jovem Arquiteto por um projeto sustentável. A notícia saiu no jornal. Ele pensou em mandar o recorte para a mãe, mas não o fez. O verão trouxe calor sufocante. João começou a terapia. A psicóloga, uma mulher calma de Setúbal, ajudou a colocar palavras no que sentia. Rejeição parental é uma ferida profunda. Mas tu não és o erro. A tua mãe é que tem medo. Ele aprendeu a perdoar-se por ter demorado tanto a sair do armário. Miguel apoiava, mas também tinha as suas lutas. O pai dele, reformado no Alentejo, sabia e aceitava, mas a mãe de Miguel ainda fingia que o filho era solteiro por escolha. Os dois riam das semelhanças, mas a dor era real. Em setembro, João recebeu uma chamada inesperada. Era António. A mãe não está bem. Está esquecida, repete coisas. O médico diz que pode ser Alzheimer. João ficou mudo. A raiva misturou-se com pânico. Ela perguntou por ti ontem, continuou António. Disse que o menino não veio ao almoço. João sentiu o chão tremer. Depois de 2 anos de silêncio, a mãe falava dele como se nada tivesse acontecido. Ele marcou consulta com o neurologista. Decidiu ir, mas sozinho. Miguel ofereceu-se para acompanhar, mas João recusou. Preciso de enfrentar isto sozinho primeiro. A casa de Alfama parecia mais pequena, mais escura. Isabel estava sentada na poltrona, com um jale sobre os ombros apesar do calor olhou para João com olhos vagos. Quem é o senhor? Perguntou. O coração dele partiu-se outra vez. António explicou que ela tinha dias bons e maus. João ficou uma hora, contou histórias da infância, mas ela sorria sem reconhecer. Ao sair, a mãe segurou-lhe o braço por um segundo. Não demores, filho. As palavras ficaram no ar como um eco distante. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções. João visitava Isabel 2 vezes por semana. Às vezes ela o reconhecia e chorava, dizendo que tinha sonhado com ele pequeno. Outras vezes confundia-o com o pai falecido. A doença avançava devagar, roubando memórias recentes mas deixando as antigas intactas. O neurologista explicou que o toque, a voz, podiam despertar coisas. João começou a levar fotografias antigas, discos de Amália Rodrigues. Isabel cantava baixinho quando ouvia Uma Casa Portuguesa. Por momentos, parecia a mãe de antes. No trabalho, João recebeu promoção. Liderava agora uma equipa que reabilitava bairros sociais. O projeto incluía espaços comunitários onde famílias de todas as cores se sentiam bem-vindas. Ele via nisso uma metáfora da própria vida. Miguel, entretanto, preparava-se para um ano sabático. Os dois falavam de futuro, de talvez adotar uma criança um dia. A sociedade portuguesa mudava, as leis avançavam, mas em casa de Isabel o tempo parara. Uma noite, António chamou João para uma conversa séria. Ela pergunta por ti todos os dias. Acho que devias perdoar. João explodiu. Perdoar. Ela expulsou-me como um cão. 2 anos sem uma palavra. Mas no fundo sabia que a raiva já não queimava como antes. A terapia ajudava. Ana organizou um jantar com amigos. Todos partilharam histórias de rejeição e reconciliação. Um deles, um rapaz de Braga, contou como a mãe, depois de um AVC, lhe pediu desculpa. A doença às vezes abre portas que o medo fechou. João começou a escrever uma carta que nunca enviou. Contava tudo, o medo, o amor que sentia por Miguel, a solidão, o orgulho de ser quem era. Guardou-a na gaveta. No Natal daquele ano, levou Miguel à casa de Alfama. Isabel estava num dia bom. Olhou para os dois e sorriu. Vocês são amigos? Miguel respondeu com gentileza. Somos mais que isso, Dona Isabel. Ela não reagiu mal. Apenas pediu para ouvir fado. Sentaram-se os 4 na sala, António, a mulher dele, João e Miguel.
A música encheu o espaço. Por momentos, pareceu família. A primavera trouxe piora. Isabel começou a perder-se dentro de casa. João instalou um sistema de alerta. Passava noites acordado a pensar se a rejeição inicial tinha acelerado a doença. A culpa pesava. Miguel abraçava-o e dizia: "Tu não causaste nada. Agora estás aqui." O relacionamento deles aprofundava-se. Fizeram uma viagem a Sintra, passearam nos jardins do Palácio da Pena de mãos dadas, sem medo. João sentiu que estava a curar-se. O diagnóstico oficial veio num dia cinzento de fevereiro. Alzheimer em fase moderada. O médico sugeriu cuidados em casa com ajuda profissional. João e António dividiram as despesas. João passava tardes inteiras com a mãe. Lia-lhe jornais, mostrava fotos do trabalho, falava de projetos. Isabel por vezes respondia com lucidez surpreendente: "Tu sempre foste um menino bom." Outras vezes, confundia anos. Chamava-o de "meu pequenino" e contava como ele gostava de brincar com carrinhos na rua. João gravava as conversas no telemóvel, guardava como tesouro. Miguel propôs casamento civil. Não uma festa grande, apenas eles, Ana como testemunha, no registro civil da Avenida da Liberdade. João aceitou. A cerimónia foi simples, com vista para o Tejo. Quando saíram, o sol brilhava. Isabel não foi convidada, mas João enviou-lhe uma fotografia. Dias depois, a cuidadora contou que ela olhara a foto durante horas. "O meu filho casou", dissera. A tensão aumentou quando António sugeriu internamento. João recusou. "Enquanto eu puder, ela fica em casa." As discussões com o irmão tornaram-se frequentes. Miguel mediava. A família não é só sangue. É escolha. João começou a levar Isabel a passeios curtos. Ao Castelo de São Jorge, ao Mosteiro dos Jerónimos. Ela caminhava devagar, segurando-lhe o braço. Uma vez, no mirador, o vento trouxe cheiro a mar. Isabel apertou-lhe a mão. "Não me deixes sozinho, filho." João sentiu o coração apertar. No verão, a comunidade LGBT organizou um evento de sensibilização para idosos. João participou como voluntário. Contou a sua história de forma anónima. Muitos pais choraram. Uma senhora idosa aproximou-se depois. "Eu também rejeitei o meu filho. Agora ele não fala comigo." João abraçou-a. A ferida coletiva era profunda, mas a cura existia. Miguel orgulhava-se dele: "Tu estás a mudar o mundo, amor." A doença avançou. Isabel começou a não reconhecer a própria casa. Chorava à noite. João dormia no sofá da sala algumas noites. Miguel ficava com ele, preparava refeições, lia em voz alta. A relação deles tornou-se ainda mais sólida, baseada em cumplicidade e paciência. Outono trouxe chuvas fortes sobre Lisboa. Isabel piorava. Esquecia-se de comer, confundia dia e noite. João reduziu horas no trabalho. A empresa compreendeu. Um dia, enquanto a ajudava a vestir o casaco, Isabel olhou nos olhos e disse: "Tu és o meu João, não és?" "O que eu magoei?" Lágrimas correram pelo rosto enrugado. João não conseguiu responder. Apenas a abraçou. Pela primeira vez em anos, sentiu o cheiro familiar da mãe, o perfume barato que ela usava desde sempre. António veio de visita com a família. O sobrinho pequeno, de 5 anos, brincou com a avó. Isabel sorriu. "Parece-te quando eras pequeno." João observava, com o coração cheio. À noite, sozinho com Miguel, desabafou. "Eu perdoei-a há muito. Só não sabia como dizer." Miguel beijou-lhe a testa. "Diz quando ela conseguir ouvir." A cuidadora notou que o toque físico acalmava Isabel. João começou a segurar-lhe a mão durante horas. Falava de tudo, do casamento, do trabalho, do amor. Isabel escutava, por vezes apertava os dedos como resposta. Uma tarde chuvosa, enquanto ouviam Amália, Isabel fechou os olhos e murmurou: "Eu sempre te amei. Tive medo do que as pessoas diziam. Perdoa a tua mãe." João ficou paralisado. As palavras saíram claras, como se a doença tivesse aberto uma janela no passado. O inverno chegou. Isabel enfraqueceu. João e Miguel decoraram a casa com luzes de Natal. Isabel pediu para ver a árvore. Quando João acendeu as luzes, ela sorriu como uma criança. "Que bonito, filho." A palavra "filho" saiu sem hesitação. João chorou em silêncio. Miguel abraçou-o por trás. "Ela está a voltar para ti."
As visitas tornaram-se rituais de cura. João contou-lhe sobre Miguel, sobre o amor que sentiam. Isabel ouvia, acenava. Não julgava. A doença apagara os preconceitos que a sociedade lhe implantara. Restava apenas o amor puro da mãe pelo filho. A primavera voltou, e com ela um milagre pequeno. Isabel estava mais alerta. João levou-a ao jardim do campo de Santa Clara. Sentaram-se num banco, o sol quente no rosto. Ela segurou-lhe a mão com força inesperada. Os dedos entrelaçaram-se como quando ele era criança e tinha medo do escuro. De repente, os olhos dela clarearam. João, meu menino. Eu errei tanto. Expulsei-te porque tinha medo. Medo de te perder para o mundo. Mas perdi-te mais ao fechar a porta. As lágrimas caíram. João não conteve as suas. Eu perdoo-te, mãe. Sempre perdoei. Ficaram assim muito tempo, mão na mão. O passado não desapareceu, mas o peso dissolveu-se. Miguel aproximou-se devagar. Isabel olhou para ele e sorriu. Cuida do meu filho. Miguel assentiu, comovido. Nessa noite, em casa, João e Miguel dançaram na sala ao som de um fado suave. O amor deles, construído em silêncio e resistência, brilhava. João sentiu-se completo. A jornada desde a porta fechada até esta mão aberta ensinara-lhe que a identidade não se escolhe, mas o perdão, sim. Meses depois, Isabel partiu serenamente, com João e Miguel ao lado. No funeral, na igreja de São Vicente de Fora, João leu um texto simples. A minha mãe ensinou-me que o amor verdadeiro sobrevive até à última memória. A cidade de Lisboa continuava o seu ritmo, mas dentro dele tudo estava em paz. O amor de uma mãe pode sobreviver à perda da memória. Verdadeiro ou falso?